palavra é sua. Lucimar, obrigado. Hoje eu vou, diferente das outras vezes, eu vou compartilhar aqui alguns slides para falar sobre o tema de hoje. E esse tema eu fui convidado para fazer em julho para o Departamento de Juventude da nossa região, 42º Conselho Espírita de Unificação. Nós tínhamos feito um estudo anterior, né, tocando em alguns pontos, né, sobre espiritismo e ciência. E aí, em julho, a gente fez esse trabalho. Eu fiz a proposta, né, para trazer aqui para vocês. E eu vou compartilhar aqui minha tela, que vai ficar para que vocês possam visualizar. Vocês Estou vendo. Estou vendo. Maravilha. Então, o tema é Espiritismo e Ciência, né? E Kardec, a gente aprende, né, com Allan Kardec, que os 3 aspectos da doutrina espírita, né? Ciência, filosofia e religião. Religião não num sentido institucional, teológico, como nós conhecemos tradicionalmente, através da Igreja Católica e da Igreja Protestante, né? Mas num aspecto moral, das consequências da aplicação da lei de amor, né, da lei do Cristo, né, baseado no cristianismo. Kardec coloca, inclusive, na Revista Espírita, em um dos seus discursos, com muita clareza, que o Espiritismo não é uma religião no aspecto institucional, mas sim no seu sentido etimológico da própria palavra religião, religare, do latim, de religar-se a Deus. Então, isso é muito importante a gente ter isso como base. Isso significa que onde quer que estejamos, o Espiritismo estará conosco, porque nós teremos o conhecimento da lei, dos ensinos do Cristo, colocando-o em prática. É por essa razão que, Marius, eu acho que seu áudio está aberto, fechou. É por essa razão que no Livro dos Espíritos, também a espiritualidade fala que um dia será a crença única, né, de toda a humanidade. Não religião única, não pode, não tem como, mas será uma crença única. E que aqui, em outros momentos, na sala virtual do Centro Espírita Cachoeirense, o Jorge Relarrá colocou muito bem isso, também no mês espírita. Né? E aí, a gente está vivendo um momento de negação da ciência. Como no século XXI, no ano de 2021, depois de toda a revolução da ciência moderna do século XVIII, do século XIX, a partir do iluminismo, nessa tentativa de nós, quanto humanidade, nos libertarmos dos atavismos, das amarras em que a própria religião institucional, teológica, nos colocou, nos impôs, né? Num medo, num receio de avançar, de progredir, num retrocesso. A gente está em pleno século XXI e aí a gente tem ideias medievais. A sensação que dá é como se nós, espíritos de séculos passados, estivéssemos reencarnando com essas ideias ultrapassadas de terra plana, ideias do criacionismo negando a própria arqueologia, os achados arqueológicos, né? Então é preciso a gente refletir sobre isso. E o espiritismo, o que nós estamos fazendo dele? Será que estamos colocando dentro da doutrina espírita essas ideias também? Será que estamos contendo o principal ponto da doutrina espírita, que é o sentido progressista, que quem coloca isso é Kardec, a gente vai ver lá no final. O espiritismo é uma filosofia progressista, é uma doutrina progressista.
ela se apoia nesses aspectos morais que intitulamos de religião, da filosofia de tudo aquilo questionar a nossa volta, de perguntar. Então, hoje a gente não está trazendo respostas, mas reflexões. E da ciência. E o que a ciência traz? A ciência positivista até, que é o positivismo que traz a comprovação daquilo que foi questionado. Que para que a ciência responda a algo, filosoficamente você reflete, você questiona. O que pedra é pedra? Eu sempre lembro dessa pergunta nas aulas de filosofia que participei. O professor falava, por que pedra é pedra? A Lucimar é professora, sabe do que a gente está falando. Então, pedra é pedra, porque é um mineral e tal, e vai ter toda uma explicação por que aquela pedra é uma pedra. Mas você precisa fazer esse questionamento. E aqui eu faço o primeiro questionamento nessa abertura. Quando nós escolhemos algo, você tem o cuidado com aquilo que você escolheu. Quando você escolhe estar com alguém e você toma a iniciativa de escolher algo que é uma prerrogativa do nosso livre-arbítrio, você cuida. Por exemplo, eu não sou muito bom em cultivar plantas e flores, mas a minha avó era espetacular nisso. E ela me chamava para poder regar as plantas, ajudar ela. Era um jardim enorme que ela tinha em casa no quintal. E eu via ela com todo o cuidado, sabe, preparando os vasinhos, os adubos, ela escolhia, ela separava, ela cuidava. Então, eu sempre ficava refletindo, ela escolheu estar ali, ela escolheu aquela planta, e aquela flor, quando ela queria dar de presente para alguém, ela escolhia a mais bonita para dar de presente. Então, surge uma seguinte pergunta a partir daí, dentro do contexto do Espiritismo. Só um minutinho para eu poder também me habituar aqui na passagem. Você escolheu ou foi escolhido pelo Espiritismo? Quando você escolhe, você tem a responsabilidade. Você assume uma responsabilidade ao escolher. E nem sempre, quando você é escolhido, você se sente responsável por essa escolha. Quando a gente escolhe ser pai e ser mãe, você se responsabiliza pelo filho que virá. Quando você escolhe a sua profissão, você se responsabiliza por aquilo. E considerando que somos espíritos livres nesse universo, e tudo parte de uma escolha nossa, até mesmo aquilo que achamos não escolher, mas que aquilo gera um ato dentro da lei de causa e efeito. Aqueles efeitos que você sofre, ou que tem que passar, a colheita que você tem que fazer, você antes inevitavelmente semeou. Então você escolheu. Por isso somos responsabilizados sempre. Você escolheu ou foi escolhido pelo Espiritismo? Como você se sente? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Mas, vamos continuar. Olha o que Kardec coloca na Gênese sobre o tema central. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, uma se sustenta na outra. Não é uma sem a outra. Quando nós, quanto civilização, escolhemos separar a religião da ciência,
Por quê? Então vem Kardec com o Espiritismo e fala, não, é possível. É possível sim. Por isso que veio na hora certa, no momento certo. 1857 foi o momento exato que precisava vir o Consolador Prometido. Trazer o conceito de religar-se a Deus através de uma filosofia com bases científicas. Então, o espiritismo sem a ciência não é nada, e a ciência sem o espiritismo não vai conseguir explicar as coisas. E a gente vai ver isso mais à frente, hein? A gente vai comprovar aqui que isso que Kardec escreveu lá em 1861, quando publica o livro A Gênese, se eu não me engano é 1861, se eu estiver errado, podem me corrigir. A gente vai ver que isso faz sentido. Mas vamos trocar uma ideia aqui para fazer uma análise nessa tela. Ciência e realidade. A gente nega muitas vezes a realidade das coisas. Mas a gente nega talvez por falta de conhecimento ou vontade de conhecer. E aí eu trouxe algumas figuras aqui que são emblemáticas, são muito conhecidas, né? Você tem ali o primeiro, o Nicolau Copérnico, que publica em 1543 o livro das Revoluções das Estrelas Celestes. Copérnico começa a dizer que a Terra não é o centro do universo. Mas até então é uma teoria. Não tem comprovação. Ele não consegue comprovar isso de maneira de fato, vamos colocar assim dessa maneira. Ele lança essa ideia e já causa um burburinho danado naquela época. Isso século XVI. A igreja não aceitava isso. A igreja católica, quanto instituição, né? E a gente está falando em 1443, ainda não há ali a reforma protestante, não ocorre, que ela vai acontecer isso bem mais à frente, né? Se eu não me engano. Se eu estiver enganado também na data, vocês me corrijam, 1543. E Copérnico começa a discutir isso, porque a gente acha, com o nosso egoísmo, que somos um umbigo do universo, né? Nós somos esse centro, como homem, né? E a Terra, realmente, se você olhar para o Sol, você vai achar que realmente o Sol está girando em torno da gente. Mas existem comprovações, e isso já na Grécia Antiga já haviam estudos a respeito disso, né? Precisou Galileu Galilei, em 1610, com a publicação do Mensageiro Sideral, em que ele aponta, ele constrói um telescópio, um pequeno telescópio, e aponta para o céu e comprova, de fato, que a Terra não é o centro do universo. Então você veja que levou um tempo. A Igreja Católica, para admitir isso, só em 1758, se eu estiver vendo aqui é errado, porque a tela está menor para mim. Então a Igreja removeu a proibição contra a crença de que a Terra girava em torno do Sol. Veja, já se passaram séculos. Estamos no século XXI e temos pessoas que negam isso. Que negam esses fatos, essas comprovações. É claro que a gente leva um tempo, tudo está aí no universo, por isso que a gente tem que descobrir. A ser descoberto, ainda existem muitas coisas. Nós não admitimos ainda a existência do espírito após a morte do corpo físico, que está aqui do nosso lado. Há muitos que ainda se assustam se um pai, uma mãe já desencarnado, ou um avô, se apresentarem em espírito. Não crê. Tomé não teve a fé suficiente para crer que Jesus estava ali na frente dele, provando que a morte não existia. Mas também tem o aspecto do ponto de vista que Tomé é um grande cientista dos apóstolos. Deixa eu comprovar de fato.
Porque não basta só eu estar vendo, eu quero tocar. Pode tocar. E ele toca nos ferimentos do Cristo para comprovar de fato, materialmente, que ele ali estava. Então há muito ainda o que se descobrir? Sim. A gente colocou aqui o Faraday, que hoje, se nós estamos aqui numa sala virtual, conversando, nos falamos através do celular, temos televisão, a gente tem que agradecer esse camarada, o Faraday, que em 1831 descobre o eletromagnetismo. Por acaso, nos seus experimentos em laboratório, ele encontra uma força estranha que ele vai intitular de eletromagnetismo, faz todas as suas pesquisas. Nessa época não havia essa facilidade de energia elétrica conduzida, já se conhecia a força da eletricidade, mas não se sabia como fazer com que contêssemos essa força e pudéssemos utilizá-la como hoje nós utilizamos. Isso a gente está falando em 1831, tem pouquíssimo tempo, gente. Pouquíssimo tempo. Então, há muito. Como negar as coisas se a gente ainda não sabe? A matéria que conhecemos no universo, só temos capacidade de, até o momento, de conseguir pesquisar 5% de tudo que há no universo, da matéria. A gente só conhece 5% dela. O restante são matérias e energias escuras, que a gente só consegue saber que existe graças à gravidade, a forças, porque não temos explicações com os nossos instrumentos materiais de ver. Veja que a gente nem dentro desses 5%, inclusive eu e vocês, que estamos dentro desses 5%, ainda não sabemos tudo. Não conseguimos explicar com exatidão N fenômenos. Quando Albert Einstein, em 1913, ele matematicamente comprova a teoria da relatividade geral, que já existia, né? Muito baseado em muitas pesquisas que o Max Planck, né, no século XIX, final do XIX, início de XX, faz, que é considerado o pai da teoria quântica. Ele não comprovou muitas coisas que recentemente que ele falou, coisas que ele falou lá no início do século XX, foram recentemente agora comprovados. Então, precisamos dar esse tempo para nós também, enquanto humanidade. Precisamos compreender esse progresso que não é tão rápido quanto nós imaginamos. E essa aceleração das últimas décadas, ela vem provocando um caos até mesmo dentro de nós. De valores. Nunca na humanidade houve uma inversão de sabedoria. Os sábios sempre foram aqueles que tinham mais experiências de vida. Hoje, o coach, o consultor, é muitas vezes um jovem de 20 anos que vai te explicar como funciona, o que é criptomoedas, como que funciona a internet. Quantos aqui não tenham ter que passar um curso, fazer um rápido curso para entender como funciona o Google Meet, como é que se transmite através da internet? Meu pai tem muita dificuldade de mexer no celular, mas a minha filha, com 8 anos, mexe muito melhor do que eu com 40. Então, há uma inversão de valores, até mesmo de quem tem mais conhecimento e mais experiência, uma inversão de valores com o próprio conhecimento humano. Então, isso causa, para todos nós, um caos, uma crise até mesmo de identidade. Então, é natural que muitos de nós queira retroagir, queira voltar no tempo. Bom era na década de 1960. Bom era na década de 1970. Ah, bom mesmo era na minha década. Das festas Plock da década de 1980, que eu dançava Michael Jackson. Então, aí, como nós estávamos na pré-eleição conversando, começa a acontecer crise em todos os aspectos da sociedade.
inclusive dentro do espiritismo. Será que realmente existe espírito? Você começa a ter que questionar. Mesmo com todas as comprovações. E graças à ciência, olha o que nós encontramos. Dr. Sam Parnia, recentemente, décadas agora, atualmente ainda pesquisando, sobre vida, sobre as experiências de quase morte, o livro O que acontece quando morremos. Um estudo sobre a vida após a morte. Esse médico é um médico consagrado de renome nos Estados Unidos, com pesquisas largas sobre experiências de quase morte. A especialidade dele como cardiologista é ressuscitação cardíaca. E ele começou a ouvir os seus pacientes e perceber que todos, após a ressuscitação, tinham um relato muito semelhante. E aí, graças lá no hospital, a administração do hospital que ele trabalha em Nova York, permitiu que ele colocasse alguns símbolos em cima das camas, das UTIs, semelhantes em todos os leitos, para que ele pudesse fazer uma pesquisa. E todos relatavam que viam aqueles símbolos, que no momento da ressuscitação via a equipe médica trabalhando, via o corpo. Mas como assim? Será que a mente e a consciência poderiam estar separados do cérebro? Como? O que nós faríamos se fosse descoberto que a mente e a consciência são separadas do cérebro? Veja, como poderíamos afirmar isso e que efeito teria em nossas vidas? É o espiritismo que fora largamente estudado nos seus fenômenos mediúnicos no século XVIII, mesmo antes de Kardec, as mesas girantes. Esse camarada que eu coloquei aqui, o Faraday, pesquisou as mesas girantes antes de Kardec e publicou livros. Só que ele não admitia que havia um princípio inteligente por trás dos fenômenos. Ele se ateve ao fato material. Por isso que Kardec coloca lá no início que a ciência sem o espiritismo e o espiritismo sem a ciência não vão ter um fechamento. Eles se complementam. Quando Faraday foi explicar e comprovar que as mesas se levantavam e giravam por efeitos dessa nova descoberta que ele havia feito do eletromagnetismo e pelas energias elétricas emitidas pelos corpos humanos ali reunidos, ele não admitia que por trás das perguntas respondidas havia uma consciência intelectual que Kardec chama de espírito desencarnado, de homens desencarnados. Mas Kardec faz essa afirmação do nada? Não. Ele vai fazer as perguntas, ele vai experimentar, ele vai questionar, ele vai catalogar. Esses estudos do Dr. Sam Parnia, aceitos pela ciência atual e contemporânea, fica uma grande dúvida. Como que um corpo já morto pode voltar à vida e relatar o que viu acontecer durante sua ressuscitação? E todos os relatos das experiências de quase morte, catalogados pelo Sam Parnia, são semelhantes. E aí ele coloca: as experiências de quase morte possuem a chave para a solução deste mistério. Gente, ele não é espírita não, tá? Ao estudá-las mais profundamente, seremos capazes de descobrir a verdadeira natureza da relação entre a mente e o cérebro. Porque a mente não está encerrada na massa cefálica dentro do nosso crânio. E ele continua, após o meu parênteses, é claro, e responder às perguntas mais intrigantes
intrigantes a respeito da existência num pós-vida. Ele não chama pós-morte, pós-vida. Então poderemos viver nossas vidas com um conhecimento mais abrangente sobre o que o destino nos reserva. Livro escrito sem qualquer conotação e citação religiosa. Então a ciência hoje poderia e pode, que a gente vê relatos muitas vezes até em palestras espíritas ou comentário de rodas de conversas. Olha, eu fui no médico e o médico indicou que eu fizesse uma meditação. Já tem médicos que admitem conceitualmente o passe magnético, que muito antes de Kardec, Mesmer já havia feito pesquisas e experiências. E o próprio Kardec, antes mesmo de começar a estudar as mesas girantes, já estudava os efeitos do magnetismo. Então, o que nós precisamos fazer? Abrir um pouco mais a mente para compreender tudo isso. A partir do momento que a ciência fizer essa admissão, será que nossas vidas mudariam? Será que nossa tolerância nos nossos relacionamentos melhoraria? Qual o efeito que a doutrina espírita e o espiritismo e o conhecimento dele trouxe para você quando ele te escolheu? Ou foi você que escolheu estar com ele? Então são reflexões que precisamos fazer. E olha só o que Kardec, no livro Céu e Inferno, aliás, José Herculano Pires, traz para a gente. E o Herculano era um camarada, um escritor, um pesquisador espírita, dedicado. Muitos ainda o consideram muito duros nas suas colocações, mas tem um livro, uma edição do livro Céu e Inferno, pela editora LAC, que ele faz a tradução e ele escreve no prefácio. Olha que interessante. Como ciência de observação, o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume. Ele está se referindo ao livro O Céu e o Inferno, que divide-se em duas partes, 2 volumes. Né? Na primeira parte, ciência de observação, que é quando Kardec trabalha o que é o céu, no conceito tradicional cristão, no conceito que ele intitula como pagão, que hoje a gente poderia fazer uma correção. Porque tudo aquilo que não era cristão era tido como pagão. As religiões, né? A crença em vários deuses. Mas havia religiosidade nessas crenças, tá? Muito profunda, talvez. E muitas delas profundas. Do nosso entendimento ainda, como Joana de Ângeles diz, numa fase mística, né? E aí, com o cristianismo, com a crença de um Deus único, isso vai se modificando com o tempo, infelizmente, com muito sangue. Mas é o que Kardec coloca. O cristianismo teve o que destruir. E isso foi pesado. E o espiritismo já começa sobre uma estrutura diferenciada, já construída. E Herculano continua. Como ciência de pesquisa, nos oferece a segunda parte, em que vemos Kardec investigar objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Ou, como o Dr. Párnia coloca, né? Pós-vida. Como resultado da pesquisa mediúnica, da investigação direta da situação dos espíritos. Então, Kardec faz no livro O Céu e o Inferno uma pesquisa dedicada, ele evoca
o espírito já desencarnado, muitas vezes ele quer falar com o espírito tal, e aquele espírito tal, fulano de tal, se manifesta, como o caso da criança número 4, Marcel, que desencarna após um sofrimento, eu não vou colocar sofrimento, porque sofrimento é uma escolha diante da dor, né? Nós escolhemos sofrer. E é preciso que a gente até muitas vezes sofra, porque a gente precisa externar, né? A tristeza, a melancolia. Não pode virar depressão diante dos fatos, diante das dores. Nem irritação, né? A depressão, ela se expressa estado melancólico profundo e a irritabilidade. Né? Então, Kardec evoca a criança número 4, o menino número 4, Marcel, que sofria uma expiação muito grande no entendimento dele. Mas era um missionário, um espírito missionário que veio ensinar paciência, tolerância, resignação, resiliência. Então, Kardec vai evocando, vai ter lá o relato dos suicidas, daquele que for assassinado, que assassinou. Então, é um compêndio de ciência investigativa. A doutrina espírita é, sim, uma ciência. E para podermos ter certeza disso, porque ciência, aquela hipótese, aquele fenômeno, ele tem que se repetir nas mesmas condições que fora aplicado. Quantos de nós aqui nessa sala virtual já teve a oportunidade de estar numa mesa mediúnica e participar de uma sessão mediúnica? É fruto da nossa imaginação tudo aquilo? Não, não é. Então, a gente tem aí a ciência material, a ciência em vigor, estudando isso, e Kardec já nos deu isso. E para a gente poder ainda fortalecer os conceitos que estamos colocando do aspecto científico da doutrina espírita, olha o que Zalmino Zimmermann nos traz no livro Perispírito, que é uma maravilha esse livro. Kardec fala que a chave do entendimento sobre mediunidade é compreender o perispírito. O que é o perispírito? Quando a gente desencarnar e perder esse corpo físico material, o que nós vamos estar do outro lado, no pós-vida, vamos colocar assim, após a morte do corpo físico, vamos ter o nosso corpo espiritual, citado por Paulo no Novo Testamento. Escrito por Paulo. Morre o corpo de carne, sobrevive o corpo espiritual. Que Allan Kardec denomina de perispírito, fazendo uma analogia, por semelhança ao perisperma, que a gente vai encontrar nas vagens, né? Das sementes, né? Dentro das vagens vai ter aquela pequena camada, aquela pele, uma pelezinha, vamos colocar assim, né? Uma camadazinha fininha, que ele vai chamar de perispírito. Olha o que Zalmino traz para a gente. Que em 1869, lá na Sociedade Dialética de Londres, foi formada uma comissão de 33 membros. 1869, o Livro dos Espíritos, primeira edição foi publicada em 1857, então 12 anos depois. E os fenômenos da mediunidade estavam ali pululando em toda a Europa e na América do Norte. E um dos membros dessa equipe era William Crookes. Para quem não sabe, o William Crookes é tão importante na nossa ciência que o elemento químico, ele era químico, né? O elemento químico, o hélio, né? Que faz parte lá da nossa tabela periódica, quem estudou química no colégio vai lembrar, o tálio também, outro elemento químico, foi descoberto por ele,
E o primeiro a fazer os estudos de uma das formas da matéria, porque a matéria está em estado líquido, gasoso e sólido, né? Mas tem um outro quarto estado da matéria, chamado de plasma, que o William Crookes começa a pesquisar. E o plasma, para a gente poder dar uma expressão muito direta de um estado da matéria plasmático, é aquela chamazinha do fogo. Quando você vê lá uma fogueira queimando, aquela labareda lá da fogueira, da sua vela que você acende quando falta luz, né? Que a gente já usa a luz de emergência, já ninguém mais usa a vela, né? Quem usa a vela aí pode levantar a mão, eu ainda uso. E aquela labaredazinha lá é estado da matéria em plasma. Ó, o Cadu levantou a mão aí. Pessoal participando. E é o William Crookes que é chamado para estudar esses fenômenos. Olha lá, ó. E aniquilar os fenômenos espíritas. Essa equipe foi formada para poder acabar com essa história. Levaram 1 ano e meio estudando. Olha o relatório da comissão. Não só demonstrou que as pancadas e os movimentos da mesa, como também se referiu às aparições de mãos e de formas que não pertencendo a nenhum ente humano, pareciam vivas por sua ação e mobilidade. Essas mãos eram algumas vezes tocadas e seguradas pelos assistentes, convencidos de que elas não eram o resultado de uma impostura ou de uma ilusão. As famosas materializações de espíritos desencarnados. Um grupo científico na Rússia fez a mesma coisa, anos, décadas depois. O espírito se materializava para os cientistas no grupo, e um cientista falou, a gente pode arrancar um pedaço de você para poder fazer pesquisa em laboratório? Opa, peraí, agora não. Hoje não, mas na semana que vem eu vou vir preparado, vou me materializar e vocês podem tirar. E retiraram o antebraço do espírito materializado, levaram para laboratório e encontraram células vivas. Como duvidar da continuidade da vida? Como duvidar que somos espíritos imortais? Como duvidar do aspecto científico da doutrina dos espíritos? O que estamos fazendo dele? Como negar? Para a gente poder ainda mais dar força a isso. Bases científicas do Espiritismo, Epps Sargent, em Boston, 1880. Ele coloca no livro um trecho publicado na revista que existe até hoje, Scientific American. É centenária essa revista científica, existe até hoje em Nova York. Olha o que ele coloca. Desculpem pelos textos, gente, para não que pode ser que cansem vocês, né? Mas eu me empolgo quando falo do aspecto científico do espiritismo. Porque todas as vezes que me debruço para estudar esse tripé, em especial essa base da ciência espírita, foi o que mais me atraiu a estar dentro da doutrina dos espíritos. Quando eu comecei a ler a primeira parte do Livro dos Espíritos, que eu falei, gente, isso aqui é magnífico. Isso aqui tem que ser um livro acadêmico publicado no meio científico. E olha o que a revista científica coloca. Se ele for uma verdade, tornar-se-á o maior evento da história do mundo. E virá dar imperecível lustre de glória ao século XIX. Se as pretensões do espiritismo têm fundamento racional, nenhum trabalho mais importante poderá ser pelo homem empreendido que não seja a sua verificação. Aí Epps Sargent coloca, não vou ler todo o texto, né? Os fenômenos da escrita direta, da psicografia,
Não é nem da psicografia, da escrita direta. Porque Kardec colocava um cesto nos primeiros experimentos espíritas, colocava um cesto de fruta e colocava um lápis na ponta, o cesto levantava e o lápis começava a escrever. E da clarividência foram escolhidos para servir de base científica, porque não se encontra brecha nem dúvida concebível no método experimentativo pelo qual eles formam e são diariamente verificados e confirmados. Isso em 1880. Então, nós, espíritas, não podemos negar a ciência. Não podemos estar nas fileiras daqueles que hoje são chamados de negacionistas. Você pode até negar, mas você vai ter que ter a força e a coragem de comprovar que a sua negativa ela tem fundamento. Porque aqueles, como coloca Zalmino Zimmermann no seu livro, em 1869, estamos no ano de 2021, que negaram as bases científicas do espiritismo, foram lá, passaram 1 ano e meio pesquisando e chegaram à conclusão que não tinha como negar. Então, negar a realidade por negar, por ser uma opinião particular minha, é apenas de um indivíduo em 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra. Quem sou eu? O umbigo do mundo? O umbigo do universo? Ideias, como colocamos na preleção, medievais da Idade das Trevas. Não deixemos isso retornar. Olha o que Kardec coloca para a gente. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo com todos os ramos da economia social. E aqui eu faço um parêntese. Sociologia, ciência social, é uma ciência. Antropologia é uma ciência. Economia é uma ciência, contabilidade é ciência. Pedagogia é ciência. São ramos da ciência, cada uma com a sua estrutura. Eu, por exemplo, sou contador. E o que é a contabilidade? É a ciência que estuda a mutação do patrimônio das pessoas, sejam jurídicas, sejam físicas, isso de maneira geral. Uma ciência tem um estudo por trás de tudo aquilo, tem um padrão que existe. Entendendo com todos os ramos da economia social, o espiritismo, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. E essa palavra aqui, hoje, 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, a gente faz outro parêntese. A depressão é, hoje, a doença, já é a doença que mais mata no mundo. Mais do que doença cardíaca e que câncer. É o mal do século XXI, já há 20 anos já previsto e dito por Joana de Ângeles e pela própria Organização Mundial de Saúde. A doença dos tempos modernos. Que a gente sempre esteja em observação, as pessoas à nossa volta, principalmente nessa fase de transformação, de isolamento. Continuando aqui. Deixando de ser o que é o Espiritismo, mentiria a sua origem
e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ela se modificaria nesse ponto. Desculpa, gente. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Max Planck é tido como o pai da física quântica. Como outro, porque já li sobre isso, eu arriscaria dizer que Kardec vai ter que brigar com Planck, que foi um cientista magnífico na época de Albert Einstein, até muito mais conhecido que o Einstein, quando Einstein começa a escrever. Eu arriscaria dizer que Kardec vai ter que disputar esse título aí com Planck. Porque a física quântica ela vai falar de um mundo dentro desse mundo material, né? Vai discutir realidade, o que é real, o que não é. E Kardec, quando traz o mundo espiritual, quando a gente lê André Luiz com seu material, através de Chico Xavier, falar sobre colônias espirituais, a gente fica pensando, isso tudo, de fato, está ligado ao quântico. Fluido cósmico universal, base de toda a matéria, tudo se deriva a partir dali. Quando Kardec fala do fluido cósmico universal, ele está fazendo uma referência precursora da física quântica. Então, para a gente fechar, o que fica aqui é a pergunta inicial. Você escolheu ou foi escolhido pelo Espiritismo? Quando eu escolho, eu cuido, eu procuro compreender. Eu procuro compreender o meu papel de pai quando escolho ser pai. Quando você vai, quando a gente estava conversando na preleção, né, a gente vai, os homens que a gente arrisca, né, os pratos na cozinha, quando a gente vai cozinhar, que escolhe um prato, a gente é responsável por aquela comida que a gente vai servir a nosso ente querido. O que a gente está servindo ao próximo do que escolhemos na doutrina espírita? Leon Denis coloca muito bem, até um pouco um jargão, né, uma frase, o espiritismo será aquilo que os espíritas fizerem dele. O que estamos fazendo do espiritismo? A nossa família será aquilo que nós fizermos dela. O nosso espaço de trabalho será aquilo que fizermos dela. A nossa sociedade será aquilo que nós projetamos de nós mesmos. Então fica aí nossa mensagem de hoje. Obrigado, viu, Lucimar, mais uma vez.